Oiê, tudo bom? Como é que você tá, Carlota? Oi, eu tô ótima. E você, Sam? Estamos aqui de volta com mais um episódio do Certificando, É Carla. isso, certificando, e esse é pra você, hein? E por que a gente vem falando tanto de certificação, Carla? Então, porque a gente tá aqui pra te ajudar a se preparar para ser... Um professor certificado Google. Pronto. E qual vai ser o papo de hoje? Conta aí pra gente, O papo Samara. de hoje, Carla, tá voltado para inovação, cenários de futuro. O que tá acontecendo com a educação e por que é tão importante a gente inovar, né? Olha, que legal. Nossa, legal, eu adoro né? Você sabe que esse tema é Do seu coração, do né? coração, Então né? já vamos lá. Você acha que o cenário da educação mudou muito de uns anos para cá? Do ano pra cá, né? Claro. Eu acho que vem mudando, Samara. Eu acho que tem tido uma percepção de que não dava pra ficar onde a gente estava, Tá. né? Principalmente em relação à forma como... Enfim, como a gente trabalha o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que muitos professores e muitas instituições em movimento para tentar mudar isso. Várias instituições educacionais surgiram nos últimos anos com essa proposta diferenciada, né, de aprendizagem, Novas já trazendo linguagens, né? novas linguagens e novos letramentos, né, dentre eles o digital, mas explorando muito mais que o digital. A gente está falando aí de um letramento maker, de um letramento Em linguagem computacional. e tudo Raciocínio mais, né? lógico. Então, eu acho que já havia esse movimento, que foi totalmente acelerado. Eu acho que a gente, com a pandemia aí, se tem alguma coisa boa, né, da pandemia, é o fato de que a gente meio que acelerou um processo que talvez ainda levasse uma década, do jeito que as coisas andam, assim, na educação, né, porque demora. Eu acho que a educação, Carla, ela era a última das grandes áreas, assim, da sociedade Que não tinha tido essa chacoalhada, tido né? uma transformação digital completa, tá? A gente vinha em processo de transformação digital. Então, eu acredito que agora a gente meio que transformou total. A gente já tinha visto esse movimento na medicina, o pessoal fala muito, né? Se eu pegar o centro cirúrgico de um médico 20 anos atrás, não tem nada a ver com o centro cirúrgico de hoje em dia. Aliás, é praticamente todo robótico um centro cirúrgico hoje em dia. E a educação, a gente percebia que essa grande virada, ela ainda não tinha acontecido completamente. Ela tinha iniciado, né, Carla? Com as salas de informática, depois os quadros digitais, enfim, foi Mas tanta não foi coisa, transformação. tablet. Mas olha só, não Samara, era transformação. você colocou, a gente, né, as instituições colocaram essa... ferramentas tecnológicas, né? E muita de perfumaria, assim, achando que isso ia ser a transformação digital, mas na verdade não mudou nada na questão da aprendizagem, Ou no entendeu? jeito de dar aula, Ou né? no jeito de dar aula. Então, tipo, a promessa, a expectativa e a promessa teve aí um descompasso. Um descompasso total, assim. E muitas... E sabe o que eu acho que também aconteceu? Teve um investimento aí num período, né, em tecnologia, em que se investiu muito em hardware, software e tudo mais. E aí eu acho que as instituições ficaram por um tempo, por um período, desacreditadas, né? Porque de que a tecnologia... Eles chegaram à conclusão que esse investimento todo, muitas vezes, não valia porque não transformou a forma como se dava aula e nem a forma como aprendia e nem os resultados de aprendizagem. Sim, os resultados de aprendizagem. Então, E nem os resultados, entendeu? Nada. E aí, se não tem impacto, para que eu vou investir? Então, eu acho que teve um período meio desacreditado. Nebuloso, assim, né? Esse processo. Totalmente. E uma coisa, Carla, que vinha era que era sempre fora da sala, né? Então, eu tinha a sala de informática lá fora. Tipo, para eu ter uma aula usando o computador, eu tinha que pegar os meus alunos, deslocá-los de sala, sempre como se fosse uma coisa desconectada da aula. Totalmente. Né? E foi eu me lembro que eu, enfim, trabalhei anos na parte de coordenação e de tecnologias educacionais. Você montou muita sala de informática, fala a verdade. Não, na verdade, ao contrário. Eu desmontei desmontou. várias, assim, né? Acho que foi a primeira grande coisa, meu primeiro grande papel nesse novo cenário, naquele novo cenário,
foi exatamente mostrar, porque foi numa época que os tablets já estavam surgindo, mas eles ainda não estavam, não era uma coisa muito no Brasil. E não era muito acessível, né? Porque era muito caro. Como eu era do inglês e eu estava acompanhando o movimento, enfim, de educadores, de escolas no mundo inteiro, fora, eu já vi um movimento muito grande. Então, o meu movimento foi ao contrário. Era mostrar que o digital tinha que ser integrado totalmente à sala de aula e à proposta pedagógica da aula, né? E aí foi que eu comecei a fazer um movimento grande, tanto que na Thomas, que era onde eu trabalhava, foi um dos primeiros grandes instituições assim educacionais, e olha que não é tipo, não é escola regular, né? É um centro inglês, binacional, né? e tal, né, de educação e cultura. E aí o que aconteceu? Naquele momento a gente conseguiu um grant, né? A gente ganhou uma verba, né? E a gente fez a primeira grande implementação de tablets na sala de aula. Mas, tipo, muito antes da galera falar. 2012, isso. Antes. Nossa. Antes. Olha isso. Foi, acho que 2010, 2011. Então, naquela época, você já olhando para o futuro, entendia que a tecnologia tinha que estar integrada ao processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Faz todo sentido. O digital tem que estar muito. junto. E eu acho que tem muito aquela coisa, Samara, de que antes, que a gente fala muito, que é assim, antes o caderno, o papel, o lápis eram tecnologias. Mas eles foram normalizados como tecnologias. Sim, e você não vê isso mais. Você não vê isso como tecnologia. O quadro era tecnologia, mas não é mais, entendeu? Porque ele foi normalizado no processo. E aí é que surgem as grandes inovações, né? Perfeito. Você começa a inovar quando... por exemplo, o aluno, isso não é tecnologia, certo? Não, Por quê? Porque ele é normalizado. Dia, O que é inovar num contexto educacional? O que é inovar no contexto educacional? Mas antes de falar o que é inovar, eu queria voltar ainda nesses cenários que mudaram pra gente... Conta aí. Porque você falou muito lá do ensino de inglês, eu queria falar um pouco aqui da educação básica. O que eu enxerguei? Eu sou do tempo que a gente era proibido usar celular em sala de aula. Inclusive o professor. Meio que os professores eram mal vistos porque levavam o celular. A gente tinha que deixar dentro do armário, Carla. Era proibido levar para aula. Então, assim, se eu olhar para trás, era meio que uma coisa negada na educação, o uso da tecnologia. Eu sempre gostei, então eu meio que rompia um pouquinho com essas barreiras. Também, desde o começo. Ali onde eu conseguia, né, que era aquela zona proximal ali de inovação, eu comecei a levar. Eu sou do tempo, Carla, de ter comunidade no Orkut com os meus alunos. Eu tinha Yahoo Groups. Olha isso. Antes. Grupos no Yahoo. Morreu, inclusive, agora, recentemente mesmo. E aí, o que eu fiz? Já que eu não conseguia fazer dentro da escola, eu fazia meio fora mesmo. Então, não existia ainda uma proibição de eu usar as redes sociais. Olha como as redes sociais também me ajudaram, né, a enxergar esse cenário futuro, porque eu fui ficando muito próxima dos alunos. E daí, do grupo de Orkut para o Facebook, foi só a transição de ferramenta. E aí, o que aconteceu, Carla? Quando, 2005, eu trabalhei numa instituição que já enxergava que as coisas estavam mudando, então a gente já tinha sala de informática, a gente já tinha plataforma, usava Moodle naquela época, tudo. Então, a gente já fazia umas postagens no site da escola sobre coisas diferentes que a gente fazia em sala de aula. Mas eu fui participar de um congresso nessa instituição e o diretor geralzão de tudo me viu mexendo no computador durante uma palestra. E ele chamou a minha atenção porque eu estava no Orkut. E eu não estava no Orkut. Você estava? O palestrante estava falando e quando ele falava alguma coisa que me interessava, eu pesquisava no Google e separava aquela referência para eu me aprofundar sobre aquilo. Mas eu me lembro que eu levei uma bronca, que eu fui chamada no jantar, para jantar com ele. Tipo, senta aqui do meu lado, senta querida. Aqui no cantinho. Para dizer que eles estavam muito constrangidos, porque no meio da palestra eu não estava prestando atenção. E eu expliquei. Cara, isso milhares de professores todo ali. Todo mundo, Carla. Todo Samara mundo. Eu fui chamada do céu. no cantinho. Primeiro a minha diretora local me chamou e falou, o diretor-geral quer falar com você. E eu falei, se você quiser pegar o histórico do meu computador e olhar
que eu não estava no Orkut, em rede social, eu estava pesquisando. Inclusive, eu estava no currículo Lattes do professor para poder me conectar com ele depois e aprender mais. E aí eu me lembro, ele falou, não, de jeito nenhum, eu não vou invadir a sua privacidade, mas eu fui desligada dessa empresa depois de uns anos e eu ainda acho que foi por causa disso. Gente, porque que a loucura! visão era, a tecnologia, ela era uma inimiga da educação, cara, nessa época. Isso, ó, 2005, Nossa. 2006, ali até 2008, eu te diria que essas coisas aconteciam ainda na escola. Então ninguém usava. Nossa, a gente tinha muito medo. Mas eu sempre fui meia, né? Assim, eu tinha medo, mas eu fazia, entendeu? Vai com medo mesmo. E aí, de 2010 pra frente, as coisas começaram a acelerar, né? Acelerar. Eu acho que esse cenário aí mudou bastante, porque os alunos também começaram a mudar muito. Então, porque aí foram os eles alunos... começaram a levar o celular para a escola, porque antes eles não levavam. Era muito caro ter celular. Então, eles começaram a ter os celulares. O pai não dava o celular para o menino. E eu acho que de 2008 ali para frente... O mobile, né? Smartphone. Foi quando entrou... chegou, o smartphone rompeu... Foi isso. É exatamente isso. Exatamente isso. O iPhone, ele foi lançado em 2007. Olha aí. Então, em 2008, eu que trabalhava numa escola privada que atende o público AA, os meninos começaram, alguns a levar. E aí, tipo, 2009... Que foi a grande revolução dos 2010... foi a grande revolução dos smartphones, né? 2010. E no Brasil, apesar da gente ainda ter toda essa desigualdade aí, essa lacuna digital aí, né? Que fica cada vez maior, mas, na verdade, se você pensar, são quase 80% dos brasileiros têm, né? Os números são altíssimos. São altíssimos, de 2010 assim, pra né? cá, então... Então, Carla, o que eu entendi é que, tipo, foi um objeto, como você falou, que meio que invadiu as nossas não aulas. teve como, não tinha como ignorar. Gente, era celular tocando na aula, era professor que jogava celular pela janela de aluno. Não tinha como ignorar mesmo. Então, assim, a gente foi aquela onda que você fala que chega, ela veio com os celulares assim arrastando. E aí quem se apropriou e gostou, tipo a gente, aí a gente começa a enxergar alguns cenários mudando, e eu diria que de 2014, 2013 pra cá, Carla, praticamente a gente usou tecnologia em todas as nossas aulas, né? Em 2012 eu fiz os 2 primeiros cursos online de M-Learning. Online não. Eu fiz um online de M-Learning, que é Mobile Learning, né? Aprendizado móvel. E hoje a gente nem fala tanto de M-Learning. Né? Por quê? Porque já é tão pervasivo, quer dizer, isso aqui já... aqui, né? Isso aqui é o digital. Quando a gente está falando de digital... Lápis, Carla, virou lápis. Quando a gente está falando de digital, a gente não está falando mais de web, por exemplo. É verdade. É muito mais mobile, né? Do que, enfim, computador, se você pensar assim. E é isso, inclusive, o meu celular tem mais espaço do que o meu computador. O meu também. O meu também, muito mais, dobro. O meu, tipo, não sei nem quantas vezes mais. Então, e aí eu fiz um curso presencial, que foi quando eu conheci a Gi. Ah, que legal. A primeira vez que Nossa, eu a Gi já era conectada. Eu já conheci a Gi. Como professora de inglês. Online. Olha que legal. No Twitter. Mas foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente. Num curso de M-Learning. Do Martin. Olha. Do Martin Restrepo, que depois legal. foi palestrante no nosso primeiro Amplifica. Muito foi um bom. dos keynote speakers, né? Isso é 2010 pra cá, então, né? Sim. E acho que realmente... O celular, ele meio que provou que não tinha como a gente se esquivar do digital na sala de aula e de não usar. Tá. Tinha uma coisa assim, eu sempre, nas capacitações para os professores, eu falava assim, não, gente, como é que você vai falar para o seu aluno agora que, a partir deste momento aqui, a sua vida... Fica lá fora. Está suspensa. É mais ou menos assim, sua vida está suspensa. Suspensa. Você não vai se conectar, você não vai usar o que você usa o tempo inteiro na sua vida, não. Só vai fazer o que eu quero agora. Agora é só o que eu quero, entende? E eu sempre falei isso para os professores nas formações. Alguns, assim, ficavam, ai meu Deus, né? Os que são mais resistentes à inovação e tal. Mas é isso, Samara. A gente tem que entender os sinais
e se apropriar desses sinais antes que eles antes que eles se normalizem e a gente fique para trás. Então, agora eu vou te responder. O que significa inovar para mim? Boa. Porque aí, quando eu olho para esse cenário da educação, Carla, o que eu entendo que foi inovar? Inovar foi encontrar novos caminhos para processos que eu já fazia antes. Então, por exemplo, eu já gostava muito de dar aula em grupo, de usar metodologias diferentes com os alunos. Quando eu vi o potencial de um navegador de internet na palma da mão deles, falei, eu não preciso nem ficar em sala de aula mais, nós vamos para o pátio. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu pegava espelhos, em vez de ir para o laboratório, eu ia para o pátio, eles com o celular na mão, registrando a experiência que a gente estava fazendo com o espelho. E aí, então, para mim, assim, o inovar, ele está muito relacionado a resolver problemas que existem de uma forma diferente. Né? Solucionar problemas que existem de uma forma diferente. Eu tenho uma percepção de inovação que é a seguinte, para mim. A inovação, para mim, é um valor percebido. Então, por exemplo, Vou te dar um exemplo claro, assim. Muitas vezes a gente acha que, estamos inovando, levando isso ou aquilo para a sala de aula e tal. E quando a gente fala com os nossos filhos, eles riem. Não, sério? Sério que vocês acham que isso é inovar? E aí, Samara, aí é que tá. Foi uma inovação, talvez, para mim, na minha sala de aula, mas essa inovação... Era só para você. É para você. Não é percebida pelo meu usuário. Excelente. Então, para mim... a inovação tem muito disso de valor percebido pelo outro, pelo usuário, pelo outro. Muito bom. Né? E é nisso que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, assim, o digital, que é o seguinte, a gente, naturalmente, isso é neurocientífico, né? A gente tende a ir, em termos de como a gente planeja a nossa aula, em termos de como a gente faz a nossa aula, onde é mais confortável pra gente. Claro. Né? Até porque não é fácil estar lá na frente, né, irmã? Exatamente. Nada fácil, né? Você tem, tipo, uma plateia todo dia, né? Não, eu sempre brinco. Quando alguém fala alguma coisa, mas vai lá na frente. E bota 45 meninos de 14 anos de idade quieto pra você dar sua aula. Vai lá. E aí, é exatamente essa questão. Então, como a gente tende a fazer algo que é mais confortável para a gente, muitas vezes a gente deixa de inovar aos olhos do nosso aluno, né? Então, eu acho que é aí que é a sacadinha da inovação. É um valor percebido pelo outro e não... A inovação pode ser sua, pode ser... porque é um valor percebido para você naquele momento, né? É uma transformação e tudo mais, mas pode não ser para o seu aluno. Muito né? legal então, essa definição de inovação. Nesse ponto, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter este olhar para o aluno, né? O que a gente realmente está trazendo de novo, de valor para o aluno, porque só assim a gente vai conseguir trazer ele de volta, porque a maioria dos nossos alunos, a gente sabe, está desconectado da gente. Da sala de aula, da né? sala de aula, né? Carla, eu sempre fico pensando assim, e a gente sempre fala sobre isso, eu e você. A educação, ela é uma área que a gente lida com a coisa mais preciosa você sempre fala isso. Da vida das pessoas. Eu digo isso porque meus filhos são as coisas mais preciosas da minha vida. E os meus também. E os seus também. Então, quando uma família, né, deixa uma criança na escola, ela tá deixando com a gente, Carla, aquilo que tem de mais importante para eles na vida deles. Né? Então, a gente tem muita responsabilidade como educador. Eu acho que até por isso que a gente é tão apaixonada por educação, porque a gente sabe, né, o que está recebendo, né, a joia que a gente está recebendo na mão. Então, acaba que na educação a gente tem, e eu sempre me senti também com um pouco de dificuldade de inovar, porque eu não posso errar com a coisa mais preciosa da vida das pessoas. Tipo, eu não aceito que um professor erre com os meus filhos, nem você. A gente vira ali, né, uma arara. Mas erra em que sentido? E aí é exatamente isso que eu quero falar. A gente tem dificuldade de inovar porque a gente tem medo de errar. Tipo, eu não posso comprometer, por exemplo, o processo de alfabetização de uma criança, porque eu quis trazer aqui uma nova técnica, um novo jeito diferente de alfabetizar. E aí, até por isso que eu acho que a educação demora um pouco mais. Ela é mais lenta. Tem que... Porque a gente precisa meio que prototipar algumas coisas com calma antes, testar, validar. E eu me lembro muito disso, porque você pegou, quando a gente trocou a alfabetização
da cartilha para o método das boquinhas, né? Que é o sonoro, né? O fonético sonoro, que é falado. Eu tive 2 filhos alfabetizados na cartilha e uma alfabetizada no fonético. E me incomodou um pouco. Falei, será que essas alfabetizadoras novas sabem o que estão fazendo? Porque meus filhos tinham sido bem alfabetizados no método da cartilha. Então, eu sentia que essa questão da inovação na educação, ela era meio na retranca, né? Assim, se eu posso falar assim, porque a gente tinha esse medo de impactar demais o resultado lá fora. Mas, por outro lado, se eu me mantenho sempre no mesmo modelo de ensino e o mundo muda, eu acabo criando aí cidadãos que também não estão conectados com a realidade lá fora. E eu acho que essa era a grande questão da educação, que o que a gente fazia na escola não estava conectado com o mundo lá fora. E aí eu passei a inovar a passos leves. Eu não sei você, mas eu passei a inovar a passos leves. Então, por exemplo, eu não transformei todas as minhas aulas em novas metodologias. Eu fazia assim, a cada 10 aulas tradicionais, eu fazia uma aula inovadora, né? Então, e aí, com o passar do tempo, os meus alunos foram ganhando mais confiança no que eu fazia, e aí eu podia dar passos mais largos. Então, eu queria ver como é que você enxerga isso. Eu sei que você era mais ousada do que eu. Não, eu não passava 10 aulas, isso é certo, certíssimo. Mas você eu quero também... saber você aí, se você passava 10 aulas. Mas você era de uma linha pedagógica mais avançada do que a que eu trabalhava, né, na época, porque o inglês na verdade, tem essa vertente, o inglês, né? não é nem o ensino de línguas, eu não vou generalizar, eu vou falar o ensino de inglês, tá? Tá. Porque eu também era aluna do francês. ELT, né? O English Language Teaching, assim. O inglês, ele sempre teve essa perspectiva já. O que hoje se fala de metodologias ativas, a gente sempre fez. Por quê? Porque, na verdade, no ensino de línguas, o mais importante, qual que é o parâmetro? Se comunicar, o aluno... Né? Se comunicar É o aluno produzir, nova. Né? O aluno tem que se comunicar oralmente, por escrita e tudo mais. Então, na verdade, você tem a obrigação de desenvolver competências que são visíveis ao longo do tempo, entende? E na educação, muitas vezes, não, né? Você vai aprender coisas que você vai usar muito tempo depois, entende? Isso não fica claro, perceptível na hora, entende? E então, o inglês tem que ficar. O inglês tinha que ficar, porque, tipo, você tem que ter resultado, você tem que produzir oralmente. É um letramento. É a mesma coisa da alfabetização, né? O menino tem que sair de lá escrevendo, né? O menino tem que saber saber escrever, saber ler com proficiência e tudo mais, né? Então, eu acho que isso... sempre fez com que eu, assim, nas minhas práticas, eu fosse um pouco mais arrojada. Até porque, pedagogicamente, você teve que se apropriar desse modelo, porque a gente teve que se apropriar. Mas teve um papel muito importante de liderança. Que às vezes eu acho que faz um... se você é líder educacional, escuta. Eu acho que faz uma diferença tremenda, assim, na trajetória profissional de vários educadores, né? Total. E eu tive algumas lideranças, e vou começar por uma, que foi quando eu comecei a dar aula de inglês, né, em Porto Alegre. E lá, eu peguei um momento de transição da binacional lá, né, que é o cultural lá, que também é de inglês e tudo mais. E nesse momento de transição, tinha uma gestora que ela era muito arrojada. Ela tinha uma visão de futuro muito arrojada. E nessa época, eu tô falando de 1998, tá? Eu tava entrando na faculdade. Mas... Nessa época, Samara... Caraca, lá atrás ela já enxergava. Não, nessa época, o que aconteceu? Ela disse assim, os nossos alunos não estão saindo daqui com a performance que eles deveriam ter no inglês. A gente tem que aumentar essa performance dos alunos, tanto na escrita quanto no oral. Não tô tendo ganho, né, de aprendizado. E também, assim, eles têm que perceber isso e tudo mais. Tá. E a gente tem que buscar materiais autênticos, que sempre foi falado no ensino de línguas, mas ela levou ao extremo. Qual que era o material autêntico? Não era o livro didático. Caraca, era vocês produzindo as aulas. Não, nada disso. Material autêntico era eu pegar matérias, artigos da CNN... E criar uma aula. E criar uma aula baseada nisso. Tipo, Present Perfect...
Present Perfect, eu não ia dar aula de Present Perfect. Você ia pegar um artigo... Eu ia pegar um conteúdo da CNN e transformar numa aula de Present Perfect. E ia transformar numa aula de Present Perfect. Naquela época. Imagina, que exercício! Só que aí, naquela época, imagina, você não tinha as tecnologias que você tem hoje, né? Você não tinha YouTube. Não tinha. Não tinha essa transmissão e canais... De escada. A Carla tá falando do tempo da internet de escada que tinha que entrar à noite. Discado. E aí o seguinte, e ela disse assim, além disso, vocês têm que usar tecnologias em sala de aula com os alunos. 98? 98. O que aconteceu? Para você ter uma ideia de quanto ela era arrojada na visão dela, o que aconteceu? Cada professor tinha... Sabe esses pacotes que a gente faz em casa hoje? De internet? De internet e tal. Cada professor tinha um pacote. Ela deu? Pagou. Ela pagou. Cada professor tinha um e-mail naquela época com o domínio do cultural. E o pacote de dados. E o pacote de dados para o quê? Pra gente pesquisar e preparar Newsweek, suas aulas. A CNN, eu passava horas gravando vídeos da CNN, trechos da CNN. Pra usar na aula. Pra usar na aula, assim. Horas. Cara, lá horas, atrás, hein, Carla? Entendeu? Então, Samara, se você tem um gestor que tem essa visão, então isso me moldou muito de cara, porque eu tinha sair da caixinha, né? Eu tinha acabado de começar a dar aula de inglês, né? Eu não ia dizer, eu não vou dizer que eu era recém-formada, porque eu não era mais, porque eu estava em outras áreas, mas quando eu fui pro inglês, eu estava começando. Acabado de começar a dar aula. Eu estava começando a minha carreira no inglês, e essa gestora teve essa visão. E uma outra... E teve resultado, Carla, essa metodologia que ela adotou? Cara, ela estava tão... teve impacto para mim, profissional, né? Isso. Alguns professores... Olha, a Siri olha falando isso. com a gente. Aí a Siri, tá vendo? A Siri tá empolgada aqui. O que aconteceu, Samara? O projeto dela era tão arrojado que os tradicionalistas... Os gestores não enxergaram. Derruba é muito comum. Mas olha só, o que aconteceu? Isso ficou para mim, olha onde a gente está hoje. Isso, que né? Engraçado, né? E eu acho isso sensacional, assim, foi muito marcante para mim. E depois com uma outra gestora em Brasília que incentivava as minhas práticas com o digital. Tô falando de 99, tá? Olha que legal. Incentivava, inclusive, eu tinha uma questão de observação de aula. Minhas aulas eram observadas. E tinha relatório, e isso ia para o meu plano de desenvolvimento de carreira, e eu tinha avaliação anual baseado nisso. Cara, eu recebia muito feedback legal. Que legal. Então, isso também me incentivou e me impulsionou, né? E eu acho que isso pode ser uma grande força. É verdade. Quando o líder é mais inovador, assim, aí as chances da gente... E a tranquilidade que a gente tem para inovar quando o líder é inovador, ela é incrível. Agora, Carla, eu fico me perguntando assim, o quão essas inovações na educação são benéficas, porque o que acontece? Todo educador é um gestor de dados educacionais, né? Então, não tem jeito. Por mais que a gente fizesse isso analogicamente, a gente sempre fez. Eu garanto que todas as vezes que você corrigiu uma prova dos seus alunos, você olhou ali as notas mais altas, as mais baixas, quem estava no intermediário e fez ali as intervenções pedagógicas que você tinha que fazer. Hoje em dia, Carla, eu não consigo assim nem imaginar como é que eu preparo de uma aula para outra se eu não tiver a inovação, principalmente tecnológica, junto comigo? Por quê? Porque hoje eu posso ter acesso aos dados pedagógicos instantaneamente. Vou dar um exemplo. Dei uma aula, acabei de ensinar um novo conceito, eu posso, ao final dessa minha aula, aplicar um teste online, que o aluno faz no próprio celular dele, e ter ali quem acertou e quem errou. Concorda comigo? Claro. Assim, ó, de cara. E aí eu pego esse resultado e posso discutir com os meus alunos. Olha, tantos por cento acertaram, quem errou, o percentual que errou isso aqui, e já instantaneamente pensar na próxima aula se eu devo me aprofundar mais nesse tema ou não. Então, quando a gente fala de benefícios, e aí é por isso que a gente tem que arriscar de vez em quando, né, na educação, é porque o que a gente consegue depois de informação pedagógica vai mudar completamente o jeito que a gente aborda as nossas aulas. Porque antes
eu ia de uma aula para outra sem estar muito preocupada qual era o percentual de aluno que tinha aprendido aquilo ou não. Eu só ia ver na prova. Na prova, ou seja, ao final do processo, eu consegui identificar quem é que tinha conseguido aprender ou não. E a gente, falando em educação e formação continuada, não faz o menor sentido ser assim, né? E você está falando aí de benefícios da inovação, enfim, para a sala de aula, isso. né? Eu acho que o mais importante, assim, em termos de benefícios, Samara, é o seguinte: vai ser benéfico quando isso me dá mais dados, como você está falando, para eu aprofundar as experiências de aprendizagem. Tá. Não é simplesmente para... É tipo deep learning, né? Deep learning mesmo. E se tem uma coisa que é o que a gente já vai falar, mas se tem uma coisa como tendência da educação é se preocupar cada vez mais com o deep learning. Com deep learning, quer dizer, o aprendizado profundo, que fica que é retido, que fica na memória. De longo prazo. De longo prazo. Né? Não é para prova. Não é aprendizado que fica para exatamente, prova. Não é aprendizado para prova. E eu acho também que essas inovações, elas são benéficas quando elas começam, a partir delas, os alunos começam a desenvolver novas habilidades e competências que vão servir para eles, não só para agora, para o relacionamento interpessoal, para a forma como vida. Você estuda, mas para a vida e para a profissão deles. Porque eu acho que hoje ainda a maior lacuna que a gente tem aí é essa saída do aluno, da vida acadêmica dele, quando ele acaba vida real. O ensino médio, o ensino superior, para a vida real, vamos dizer, vida real, mas assim, para a vida real profissional, vamos dizer assim. Ainda a gente viu isso com os nossos filhos, o tanto que eles só foram atrás, primeiro, eles só conseguiram dar o salto profissional que eles estão dando agora, e tão novos, porque eu acho que tem duas grandes coisas aí. Claro, influência da gente como pais nós temos, né? Aí tem aquela pai coisa, educador, pai né? educadora, que vai puxando, que vai e tal. Mas também a gente fez com que eles fizessem, fossem trainees no Amplifica, antes deles realmente darem o salto deles. Então, os dois que já estão mais colocados no mercado sempre falam. Eles dizem, a gente aprendeu muita coisa no Amplifica de competências e habilidades que a gente não desenvolveu em nenhum momento da nossa vida acadêmica, escolar. Né? E eu acho que as inovações cada vez mais só vão fazer sentido dentro da sala de aula se elas trouxerem este benefício do aprendizado e desenvolvimento de competências. Legal. Né? Faz todo sentido mesmo. E eu acho que quando a gente olha para frente, seria até leviano se a gente não desenvolvesse essas habilidades nos nossos estudantes. Pois Carla, e porque por exemplo, imagina um aluno que saiu do ensino médio hoje, que nunca tivesse usado uma EAD ou uma plataforma. Uai, a faculdade ficou toda em EAD. Então, ele vai olhar para trás e falar, caraca, nunca vi isso na minha vida. Ninguém me preparou, enquanto aluno, para encarar uma situação como essa. Então, e o aluno que foi de uma escola que usou uma plataforma, mesmo já que tem a vantagem, ele já tem uma vantagem. Então, assim, a gente precisa se estar alinhado aos sinais dos tempos, porque a gente não está preparando o menino para agora. A nossa visão é quem ele vai ser daqui a 10 anos, né? Quando eu dou aula. Desenvolver a identidade agora para que isso faça de você a melhor pessoa possível quando... Exatamente. Eu me lembro, inclusive, Carla, que uma vez a gente prestou consultoria para uma instituição, uma grande instituição de São Paulo, que ela trabalhava lá com 3 tecnologias diferentes para as aulas. Eu me lembro dessa E aí a gente falou assim, mas como assim? Você usa tecnologia A, B e C, e o professor verdade, fazia pode escolher. Sentido, né? O professor pode escolher. Não é todo mundo tem que estar dentro da mesma plataforma. O que eles me disseram lá e eu guardei isso comigo. Também. Eu não sei
qual vai ser a tecnologia necessária para esse aluno quando ele for para a faculdade. Se vai ser plataforma A, B, C, D ou E. Então, o que eu fiz aqui? O professor escolhe a que ele se sente mais confortável, os alunos aprendem pelo menos a manusear 3 plataformas e outra qualquer que vier, ele vai conseguir se apropriar, porque as 3 são diferentes. E tanto os professores quanto os alunos vão estar letrados para o que vier. Para o que vier. Exatamente. Tipo, eles vão dominar qualquer ambiente digital. Olha com que qualquer visão. ferramenta. É uma porque eles falam, no supervisão. mercado de trabalho, ele vai chegar lá, ele vai ter um e-mail, eu não sei de qual ferramenta que vai ser o e-mail, então eles vão ter que aprender a se virar. Então a gente tem que se preocupar com isso enquanto educador, nessas inovações, porque isso impacta muito a vida Agora, do estudante lá. eu sei que a gente está aqui nesse bate-papo já tem um tempo e tal, mas tem uma coisa, Samara, que eu acho que é importante a gente ressaltar e não confundir o que é inovação real e o que é, tipo, essa falsa ideia de inovação. Quer ver uma, por exemplo? Eu fico muito assim quando o professor diz, eu estou inovando em sala de aula, eu estou usando Kahoot, ou eu estou usando não sei o quê. Cara, é isso. Essa inovação é para você. Você está fazendo algo novo, que você está vendo valor para você. Mas o que eu tenho visto muito acontecer é que aí a gente não sai da casca, da superficialidade e fica usando as ferramentas digitais Pela ferramenta só. Pela ferramenta e achando que isso vai resolver todos os problemas que eu tenho de aprendizagem, de gestão de aula. Isso não resolve. Então, assim, inovação para mim é realmente quando você começa a ver essas estratégias pedagógicas que a gente já usa, que já são testadas, que já são utilizadas. E quais ferramentas são mais adequadas para essa estratégia. Exatamente. E isso não ficar usando, estou inovando em sala de aula, estou usando joguinho. Não, isso não é inovação. Isso tem muito a ver isso com não tendência. É inovação, tá? Né? Se você pergunta, qual é a tendência na educação? Bom, no passado, próximo, inclusive, era quem usava ferramenta. Então, ferramenta. Aqui, a gente sempre acreditou no contrário. Primeiro, eu vou ver qual é o meu objetivo pedagógico. Que metodologia de ensino eu vou usar para alcançar aquele objetivo pedagógico. E, por último, qual ferramenta tecnológica vai me ajudar a alcançar esses objetivos pedagógicos. Então, a gente nunca começa a preparar uma aula, Carla, pensando na ferramenta. Tipo assim, hoje eu vou usar essa ferramenta. Não. Hoje a minha aula é de Kahoot. Não. Hoje a minha aula é de compreender o fenômeno tal. Como é que eu vou fazer para o meu aluno compreender? Vou usar tais e tais estratégias. E Kahoot pode ser, sim, um elemento, mas não pode ser o único, Samara. Sabe por quê? Porque quando o aluno está lá jogando, se divertindo e tal, e eu não sou contra a diversão, muito pelo contrário. Sempre tentei trazer aulas divertidas e tudo mais. Mas simplesmente colocar o Kahoot não vai fazer com que meu aluno tenha aquilo que a gente estava falando de profundidade no aprendizado. Porque ele está muito mais focado no joguinho. Brincar, exatamente. Em brincar, em ganhar do que no conteúdo que ele está trabalhando, entende, Samara? Então, isso que eu acho que é o grande alerta, que você aí tem que estar muito atento, a gente sempre teve muito atento a isso, né? Porque a tendência, gente, não é só a ferramenta digital, as tendências agora são novos modelos e métodos de ensino, a gente tem que pensar em novas estratégias de aprendizagem aí, até porque o mercado de trabalho agora não é mais um mercado de trabalho onde um manda e o outro obedece, Carla. Não mesmo, com os nossos filhos, com o Matheus e com o Dudu. O mercado, por mais que ainda tenha, ninguém está dizendo aqui que não há, mas tem. Mas de verdade, a gente quer preparar os alunos para obedecer ou a gente quer preparar os alunos para resolverem problemas, né? Porque no fundo o que a gente tem aí são problemas para resolver. E eu me lembro que o Dudu chegava para mim, Samara, dizia assim, o que você quer que eu faça hoje, né? Quando ele começou lá com a gente no Amplifica, o Dudu, meu filho, né? O que você quer que eu faça hoje? Eu digo, Não, Dudu, você está me fazendo a pergunta errada. Você não tem que me perguntar isso. Eu é que tenho que te perguntar. Você é que tem que me dizer o que você vai fazer hoje. Exatamente. Você me diz. Verdade. O que são as coisas que você acha que a gente tem que trabalhar aqui. E ele ficava louco. Por quê? Porque ele passou uma vida acadêmica inteira. Tendo que obedecer.
compliance, né, que a gente fala, obedecer. Faço o que eu digo, né, para fazer o que eu digo. E em relação à tendência, Samara, eu acho que o digital tem trazido uma tendência muito interessante, que é a seguinte: o digital tem trazido todas aquelas capacidades emocionais que a gente, capacidades e atitudes socioemocionais, né, que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. Por quê? Porque agora, antes a gente falava em trabalho em grupo, que não era colaborativo, né? Nunca foi. Cada um dividia a sua parte, fazia sozinho. Fala a verdade, que você já fez muito sozinho. Eu ia dizer a mesma coisa de você, que você já fez muito sozinho também. Todos. Exatamente. Tipo, pega e faz logo que já se livra, O pessoal, né? me atrapalhava mais do que me ajudava. Exato. Aí, ó, tá vendo? Olha a mentalidade. Olha aí, ó, colaborativa, né? Mais ou Hoje em dia eu menos. sou, mas a pessoa tem que, ó, tá ali comigo. Exatamente. Mas como que você aprendeu isso? Com digital. Então, eu acho que uma grande tendência é o digital ajudar nisso, né? De trazer essas capacidades e principalmente, eu acho que o mais assim, a gente fala de competências e tal, mas é atitudes. É verdade. São atitudes e tal, né? Então, eu acho que traz muito isso, assim. Carly, nessa linha, o pessoal fala muito de novas metodologias, coisas que apareceram. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: eu não ouvi ainda nenhuma nova metodologia de ensino, assim, acabou de nascer. O que eu tenho visto cada vez mais, Carla, é o seguinte: aquilo que as pesquisas já apontavam, que o aprendizado profundo não era tão grande nas aulas tradicionais e que seria interessante a gente usar outras estratégias de ensino além da tradicional, elas agora meio que chegaram com força no mercado e na voz do povo, eu diria assim, né? Com bastante força agora o PBL, né? Que é o Project Based Learning, que se chama de Challenge Based Learning. ativas, que a gente prefere métodos centrados na aprendizagem. Na realidade, por que elas estão ganhando força agora? Porque não faz sentido eu converter o que eu fazia no ensino tradicional para o ensino online ou permeado por tecnologias, né? E é por isso que a Carla falou no início aqui do YouTube, né? Eu estou concorrendo com o YouTube, porque o cara vai lá no YouTube, ele dá uma aula, aliás, melhor do que a minha, às vezes, porque, né? Todo mundo tem suas tem habilidades. Tanto professor bom nesse mundo tem aí. muito professor bom. Gente, e aí eu assisto uns vídeos que eu disse, sensacional isso, como é que você fez? E aí o aluno me questiona, por que eu vou levar 50 minutos para ensinar para ele, sei lá, fração, se o vídeo no YouTube lá em 5 minutos ensina melhor do que o que eu tô fazendo. E aí, olha, pessoal, não vou nem entrar naquela discussão aqui das etapas que a gente tem para ensinar uma determinada habilidade nova para o aluno. O que eu estou querendo dizer é, eu preciso ressignificar a minha aula para ela não ser mais a cópia do que está no YouTube. Porque se o que eu estou ensinando para o meu aluno, ele é capaz de aprender no YouTube ou no Google pesquisando, então, ele não precisa de mim. É exatamente ele não precisa isso, de Samara. mim. São outras habilidades. São outras coisas. Inclusive, os meus alunos, até assim, no começo do ano, eles ficam meio assim, Carla, porque eu falo para eles, olha, não me faça uma pergunta que a resposta tem no Google. Eu não vou responder. Eles ficam assim, como assim? Eu não sou o Google. Eu não vou te responder. Então, como é que você vai trabalhar aqui comigo? Você primeiro vai tentar fazer sozinho. Se você não der conta de fazer sozinho, você vai pesquisar no Google como faz, porque eles fazem isso para jogar. E se você não encontrar um jeito, aí você pode me procurar. Mas assim, você já vem preparado. Mas você tá vendo que você tá ensinando para eles outras habilidades que não necessariamente a do conteúdo, porque o conteúdo tá disponível. Tá disponível. Você tá ajudando eles com processos metacognitivos, você tá ajudando ele com criatividade na solução de uma demanda. Na solução. Você tá ajudando ele a se desenvolver com a questão da frustração que os nossos jovens não conseguem lidar bem, né? Então, olha aí, a física vem... E eu tive aluno que me falou assim, não, mas você tá aqui para me responder o que eu perguntar. Eu falei, não estou. Não tá mesmo. Não estou, porque eu não preciso te responder o que você tem acesso fácil e rápido. Eu tô aqui para te ajudar no que não tem no Google, no que não tem no YouTube. Essa é a minha especialidade. Por quê? E não é desmerecendo o que tá lá. É que ótimo que tá lá. Porque agora, Carla, eu posso sim falar em aprendizado profundo. Porque o que é mais raso, a tecnologia resolve muito rápido e o celular na mão também. Então, assim, eu não acredito muito nessa história de metodologias novas. Eu acho que essas metodologias já estavam
Aí, só que agora a gente fala mais delas e também a gente usa, né? A gente usa mais essas metodologias. Eu acho que essa tendência de trazer aprendizagem baseada em projetos vai ser cada vez mais forte. Muito forte. Eu acho que Desafios, aprendizagem... challenge-based learning. Aprendizagem baseada em desafios e a coisa do maker não tem jeito. Veio para ficar assim porque realmente são... propostas pedagógicas que vêm de encontro com que os meninos precisam para se capacitar e para desenvolverem habilidades que vão ser importantes agora e no futuro deles, Exatamente. Né? E é isso, projetos Samara. de intervenção, né, Carla? Porque acho que a gente pode começar a falar agora, assim, de tendência, né? O que esperar para os próximos anos. Assim, e aí é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, né? Claro que a gente vive estudando, né, olhando para esse mercado e entendendo como é que ele funciona, porque a gente capacita professores, mas eu diria que tem algumas coisas que estão muito sedimentadas assim na educação. Por exemplo, ensino bilíngue. Vem vindo aí muito forte no mercado educacional, junto com a tecnologia. Então, acho que bilíngue e tecnologia, assim, é o que a gente mais tem escutado. O maker, que você está falando aí também, ela virou uma tendência, sala maker, espaço maker, que vai aula acabar maker. acontecendo do mesmo jeito que aconteceu com a tecnologia, que é as pessoas entenderem que não é uma sala maker. Você tem que levar esta atitude maker, este mindset maker, para dentro da sala de aula, qualquer que ela seja, né? Exato, claro, do mesmo jeito que foi então, com a tecnologia. Eu acho que vai ter essa tendência das pessoas repensarem, e eu acho que agora ainda mais, Samara. A gente já vinha falando isso de espaço de aprendizagem, porque você sabe que é uma paixão que eu tenho. Alternativos, né? Assim. A gente tem até vídeo, né, sobre isso. Temos uma playlist e tal, que a gente falava de espaço de aprendizagem e tudo mais. Mas eu acho que agora, Samara, o que vai acontecer é que tanto no trabalho remoto, e aí não estou falando de educação, estou falando trabalho remoto, a gente vai ver cada vez mais novas configurações dos espaços. Legal. Né? Faz sentido. Tanto em casa quanto nas escolas, nas instituições, nas empresas. Só o distanciamento social já impôs. E eu acho que vai ter uma grande... Isso eu já vinha falando há muito tempo, a gente já fez várias coisas sobre isso, mas eu acho que esses espaços de aprendizagem vão ser repensados. E eu acho que mais do que nunca... O que se vem falando de ensino personalizado vai começar, eu acho que já começou a ser internalizado, porque você vai ter momentos aí de alunos no presencial e outros no online. Então, tipo assim, não vai ter uma fórmula para você resolver isso. E você vai ter que pensar cada vez mais individualmente, com a ajuda das tecnologias. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Eu acho que todas as tendências, de alguma forma, estão entrelaçadas com o digital aí. A gente vê isso né? no material didático, né, Carla? Nos próximos anos, eu espero aí ver algumas alterações bem relevantes nos materiais didáticos. E aí eu, como educador, vou ter que me ressignificar, porque antes a gente tinha um livro físico ali, que a gente cumpria, mas os sistemas de ensino já vêm propondo isso, Carla. E uma coisa que eu tenho visto também muito como tendência habilidades socioemocionais, que você comentou, né? Tipo, até incluído na grade, né? Assim, a gente tem visto que na grade curricular, e aí eu fico pensando, quem é o professor de habilidades socioemocionais? Né? Ele é o professor que dava aula de história e se apropriou também disso. São todos os professores. Todos nós, exatamente. Então, eu acredito que não as transformações que vêm para a educação, elas não são só de cunho tecnológico, mas também de uma nova visão de mundo. Assim. Eu acho que é uma visão bem mais sistêmica. De como a gente aprende, de como a gente ensina também, né? Eu acho que é por aí. É isso aí. Samara, que papo bom esse, hein? Adorei, adorei. Né? E você, quero saber aí se você curtiu, esteve aqui com a gente e tal. Se curtiu, se inscreva aqui no canal, chama o amigo, chama a amiga, mostra para aquele teu cunhado, a tua cunhada, educadora, vem para cá juntinho, pertinho aqui da gente. E
Quem sabe aí, né, a próxima aí, você tá aqui com a gente também de novo. Valeu demais, a gente se encontra em breve. Samara, muito legal o papo. Falou, tchau, Carla. tchau. Tchau, tchau.